Shalom, caros amigos, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo, estamos com mais um vídeo super especial aqui para você ainda que não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e receba estudos diários do professor Leonardo Andrade, tá bom, pessoal? Ontem nós tivemos no canal do Zeta, né, que é o canal do professor Marcos, houve alguns excessos ali, né, por parte deles. Todo mundo já sabe que eu falo alto mesmo, entendeu? Aí, a gente vai falando alto, nós falamos alto, e depois, no final, que eles falam, você está gritando, né? Quando já vê que o negócio já está fervendo. Só que eu quero fazer esse vídeo bem breve para colocar algumas questões, mas nós faremos uma live amanhã, não, na quinta-feira e na sexta-feira, sobre Gênesis. Então, não vou adiantar muita coisa, aqui eu só vou dar uma ressalva para você entender, né? O que acontece? Quando me chamaram para ir no canal, né? Ele foi muito simpático, eu deixei ele também vir no meu canal, falou, deixei falar. Porém, lá no canal não me deixaram falar, toda hora havia interrupções, toda hora, e isso quebra a linha de raciocínio. Tanto é que eu falei que a estrutura de Mikhail Bakhtin é paralelismo embrório, métrica e linguagem. Não. A estrutura de narrativa por Mikhail Bakhtin não seria paralelismo embrório, seria a poesia, a poética, né? A métrica e a linguagem. É isso. Tanto é que depois eu fiz uma ressalva falando sobre Nestor Kaufmann, tá, pessoal? Isso aí. Então, assim, do que eu falei lá, a única coisa que eu reitero é isso aí, entendeu? Mas havia muitas interrupções, eu acho que já é uma tática deles, né? Haver tantas interrupções assim, para que você perca a sua linha de raciocínio. E se pode me chamar de novo, eu vou, mas só se for um só para debater, um só para conversar, um só para dialogar. Se forem mais de dois, não dá para dialogar, porque toda hora tem um interrompendo, o Léo interrompia, o Alisson interrompia, depois entrou o Fábio Sabino, depois entrou o Alessandro das Neves, e eu quero falar um pouquinho desses camaradas, né? Eles questionaram algumas coisas sobre a minha pessoa. Primeiro foi o meu diploma, que eu mostrei ao vivo, né? E a minha formação, né? Eu sou tão ligado a isso que eu formei em 2013 e fui pegar agora em 2022. 2022 não, tá? Eu acho que foi em novembro de 2022. Aqui a data está em abril, mas eu peguei só em novembro ainda. Não estava necessitando, né? Eu necessito da minha licenciatura para me dar aula, né? Só isso. Então, o resto não tinha necessidade. Bacharel ou bacharia em teologia não tinha necessidade nessa época. Então, um certificado de conclusão já bastava, né? Mas também eu precisava mais também da minha pós-graduação em ensino religioso, que eu fiz por lá também. É uma escola admirável, muito boa, tá? Apesar de ter alguns pensamentos contrários. Estudei com o doutor Oswaldo, ele sabe que eu fui aluno dele, ele sabe. Pegava no pé dele, pegava no meu pé. O professor Oswaldo é gente boa, entendeu? E outros mais, né? Chiquinho, Vanderlei Rosa, foi meu professor, e outros mais, né? Então, isso aí dá um problemão, né? Porque alegar que é falso é um problema. Mas já provei e a gente vai tomar umas atitudes necessárias, tá bom? Outra coisa, fala assim, já que você lê acadiano, lê aqui. Aí, quando colocaram para eu ler, colocaram um texto em sumério, pessoal. Olha só, acadiano e sumério não é a mesma coisa. Aí depois você acha aí, colocaram um texto que acho que é neoassírio babilônico, algo assim. Aí, quando colocaram o texto, que eu vou imprimir aqui, nas minhas lives aqui, eu vou tentar imprimir o que eles colocaram lá. Não é o texto que está no original, tá? Do Enuma Elish, não é o texto que está no original do Enuma Elish, tá, pessoal? O texto do Enuma Elish, para quem não sabe, tá? Ele é a primeira tabuleta, né, tabuinha, ele está deflagrado. Ele está bem assim, como é que eu vou dizer?
Ele está corrompido o texto, tá, pessoal? Ele está corrompido mesmo, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, tá? Tá vendo aí, pessoal? Essa é, tá, o texto da primeira. Se ele colocasse esse, aí nós faríamos a leitura. Aí, por que que eu... Ah, Leonardo, por que que você queria esse? É porque você só sabe esse? Não, pessoal. Há uma necessidade de fazer decifração, não fazer leitura. Nós não fazemos leitura de acadiano, ninguém faz. Todos nós fazemos uma decifração. Por quê? Porque esse texto ia matar dois coelhos com uma cajadada só, entendeu? Eu ia mostrar o quê? A escrita, tá? A escrita diferenciada, tá? Aqui tem até a 15, se eu não me engano, tá? Tem até a 15, tá? Tem essa ruptura aqui, mas dá para ler bastante, dá para identificar, tá? Aqui, ó, enuma, eles, tá? Dá para a gente identificar. Então, eu ia colocar o quê? Eu ia apresentar esse texto, fazer os meus pressupostos, né? E ainda falar que eles tinham colocado o texto errado, né? Não tinha, não era sumeriano, né? Era acadiano. Mas tá bom, não colocaram, não conseguiram achar, acho que no ímpeto não conseguiram achar. Beleza. Deixa eu só fazer uma ressalva aqui de mito, né? Eu vou colocar para vocês aqui o que Mircea Eliade fala de mito, tá, pessoal? Eu achei algo na internet aqui, mas depois eu vou colocar o próprio, ó, aqui o que ele fala sobre mito, tá, pessoal? Ó, só quero uma parte aqui, eu não vou ler todo, porque senão a gente fica meio, ó, aqui, ó, essa parte aqui, ó. Uma das conclusões do alentado estudo, considerando uma gramática histórica, o mito poético, é que mito e religião são revestidos pela linguagem poética, enquanto a ciência, a ética, a filosofia e a estática pela prosa. Então, você pode ver, todo mito, ele carrega consigo um tom poético, pessoal, isso mesmo, tá? Todo mito, ele vai carregar um tom poético, tá? Ah, Leonardo, será que... Sim, carrega sim, tá, pessoal? E você tem que entender isso, tá? Então, todo mito vai carregar consigo um tom poético. Vamos lá. Aqui, ó, no livro de Philip Freund, tá? Mitos da Criação, na página 26, tá? Ele vai falar assim, no final do século XIX, houve uma revolta artística contra todo esse materialismo e mecanicismo na filosofia. E a beleza do mito foi redescoberta. A princípio foi meramente louvor e um novo respeito pelo mito como forma de poesia popular. Sabe o que está querendo dizer? Que todo mito carrega poesia. Então, Mircea Eliade também vai dizer a mesma coisa, tá, pessoal? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui o Mircea Eliade aqui, tá, pessoal? Deixa eu ver se acha aqui, ó, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui o Mircea Eliade, aqui, ó. Aqui, ó. Então, aqui ele vai dizer a mesma coisa. O mito é uma... página 12, tá? Aspectos do mito. O mito é uma realidade cultural extremamente complexa, que pode ser abordada e interpretada em perspectivas múltiplas e complementares. O mito conta uma história sagrada, relatado acontecimento que teve lugar no tempo primordial, tá? Vai falar seres sobrenaturais. Você encontra seres sobrenaturais ali, no sentido místico de ser, ali em Gênesis 1? Não, né? Tá bom, vamos lá. É sempre, portanto, a narração de uma criação como uma coisa produzida e como começou a existir. O mito fala daquilo que realmente, daquilo que manifestou plenamente, seus personagens são seres sobrenaturais. Vamos lá. Aí, mais para frente, ele vai falar a característica do mito, né, que é politeísmo, tá? Politeísmo, tá? Aí, se o Alisson quiser a página, depois eu mando para ele a página. Politeísmo e poesia, tá? É o que nós estamos tratando aqui.
Então, quem vai falar isso? Miceia Eliade, tá? Ele vai falar que tem politeísmo, seres sobrenaturais e poesia. Isso é a característica, estou sendo bem conciso aqui para não estender demais. Então, tem que ter poesia, tá? Primeiro, politeísmo não tem, porque Bereshit, Bara, Elohim, o verbo ali está na terceira pessoa, entendeu? Indicando ali a singularidade que o verbo vai ser regido, tá bom? E poesia, pessoal, poesia tem que ter. Então, já citei dois, tá? Como é que eu vou dizer? Dois referenciais teóricos que afirmam o que eu estou dizendo. Ainda sobre essa questão, no livro de Antônio L. Furtado, Mitos e Lendas, Heróis do Ocidente e do Oriente, olha o que ele vai falar aqui, olha que interessante. A chamada versão padrão, tá? A chamada versão padrão, deixa eu tirar aqui, a chamada versão padrão do poema, base principal das traduções modernas, é atribuída ao sábio exorcista, nome Sim, Liki, Unani. Então, poema. Então, toda a questão, a gente trabalha também com Malinovski, tá, pessoal? Fazendo uma ressalva aqui, eu não conheci Bakhtin através do Jeremias. Apesar de Jeremias, Anderson, eu acho que Jeremias, Anderson e o PH, pastor Paulo, somos os mais velhos nessa questão de debate aí, tá bom? Então, a gente é bem antigo. Aí eu fui reencontrar o Jeremias agora, que eu vi ele num canal, dando uma entrevista, tá, pessoal? Então, não foi não, tá? Eu já conhecia já. Mas se eu aprender alguma coisa com Jeremias, ele é muito sábio para aprendermos um com o outro, tá? E eu vou lecionar para ele hebraico, e ele vai pegar mais fundo ainda contra aqueles opositores da fé cristã, tá bom, pessoal? Só dando uma ressalva, mas Jeremias é meu amigo, amigaço, tá? Então, aqui eu já provei aqui que tem que ter poesia, tá, pessoal? Então, aí a pessoa vai falar assim para mim, tá, poesia, o que tem a ver poesia com mito? Tá? O que tem a ver poesia com mito? Mito é poesia, mito é poesia, na página 109, aqui, na página 109, o mito e a história da criação, 109, o professor Ayrton ele vai fazer uma referência, tá, sobre mito. Olha só, mito tem seu sentido estendido algumas vezes por sociólogos e antropólogos, é simplesmente um mecanismo cultural pela qual grupos de pessoas identificam a si mesmos. Como tal, mitos podem assumir muitas formas. Eles podem ser poéticos, mas eles poderiam também ser histórias com e descrições históricas. Tá bom, pessoal? Então, mais um referencial teórico falando sobre essa questão. Essa aqui é a PUT, né? Citação de citação, é o Ayrton Willis citando Cy Halmer, né? Genesis Unbound, né? Página 231. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez falando. Então, se tem que ter, pessoal, você tem que ter poesia, depois eu vou trazer para vocês algo mais específico, vou trazer tudo certinho. Se você já leu o Jacinto Brandão, você vai ver que o texto, isso aqui é do Enuma Elish. Enuma Elish, ele é feito em poesia, tá, pessoal? Ele é feito em poesia. Então, para você fazer esse paralelo linguístico, você tem que entender de poesia. Tá, vamos lá. Então, ele foi escrito em poesia. Então, o conto foi escrito em poesia. Então, o Gênesis também deveria ser escrito em poesia. Gênesis 1. Então, Gênesis capítulo 1 não tem paralelismos membrorum. Aí entrou um sujeito, meu Deus, o cara é muito aventureiro. Desculpa, Alessandro das Neves, eu até gosto dele, ele é maluquinho, mas eu gosto dele, entendeu? Mas ele fala muita asneira, cara, desculpa, mas eu não tenho outra palavra. Professor Alessandro, para com isso, entendeu? Para com isso, sério mesmo. Porque tem que entender um pouquinho do que você está se tratando. Existe uma coisa chamada paralelismo narrativo.
Paralelismo narrativo não é poesia, meu querido. Paralelismo narrativo não é poesia. Meu Deus, se eu tivesse na hora que você... É porque me levaram lá o que você havia falado. Mas se eu tivesse na hora, infelizmente, rapaz, a sua credibilidade como professor de hebraico ia por água abaixo. Porque você falar que paralelismo narrativo é a mesma coisa de paralelismo membrolo, poesia, meu Deus, você está jogando fora o conhecimento rabínico, conhecimento dos estudiosos da gramática, da língua hebraica. Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Não faça isso, porque isso é ruim, tá bom? Vamos lá. Aí, e por último, agora, para encerrar, eu como referencial teórico. Pessoal, hora nenhuma, tá? Eu não disse que eu sou o maior referencial ou a referência única, não. Eu disse assim, vamos supor, o professor Marcos, ele não fez uma análise, ele não fez o que eu estou fazendo aqui, análises, né? Ele fez só apontamentos. É como se ele pegasse uma apostila e fizesse compilação. Compilação não é cópia, tá, pessoal? Compilação é uma compilação. Você está compilando um material. Pegando lá, segundo fulano, ele copia. Puf, não tem regra, não tem nada, só vai compilando. Eu, como professor de metodologia de trabalho científico, erro também, tá? Erro feio, talvez eu possa ter errado em português aqui, alguma coisa, entendeu? Mas porque nós falamos muito, e quem fala muito, erra muito. Quem fala pouco, erra pouco. Mas vamos lá. Aí, o que eu queria dar-se a entender é o seguinte, a questão dos apontamentos. Vamos supor, eu leio lá como defesa daquilo que acredito. Ó, a sequência de um livro histórico, ela tem um caguete, né? Chamamos aqui no Espírito Santo de caguete. Ela tem uma forma específica, uma estrutura, né? Qual é a estrutura? A estrutura é o seguinte, o verbo no katal, né, que é passado, entendeu? E uma sequência de vaiktoros. Isso é unânime, gramatical. Beleza. O que eu quis dizer é o seguinte, eu sei identificar o que é um verbo no katal, ou eu só estou reproduzindo algo que eu nem sei o que eu estou falando. Essa é a problemática deles. Eles reproduzem muitas coisas que eles nem sabem o que eles estão falando. Entendeu? Fiz um livro, apontamento de um livro aqui de Sigmund Fritz, que fala sobre Lilith, que define a palavra Lilith totalmente errada. Então, muitas coisas que nós absorvemos de outros estão erradas. Entendeu? Eu pedi de Adam Schmidt falando que o texto não é poesia, que o texto tem paralelismo membrônico, não apontaram até hoje. Entendeu? Então, tipo assim, aí querem pegar uma coisa. Leonardo falou que Mikhail Bakhtin falou isso. Claro, um monte de gente falando no meio, você acaba se confundindo, mas aqui eu estou tranquilo, entendeu? Aqui eu sei que eu não queria falar isso, mas falou, está falado, entendeu? E eu perguntei o que significa a questão do recurso literário, até agora ninguém me respondeu. Recurso literário da inclusão, eles não sabem o que são essas coisas, entendeu? Onde começa e onde termina Gênesis 1? Eu queria perguntar isso para eles, entendeu? Então, depois a gente parte para uma narrativa histórica, Hagen Tirker, né? Acho que o Felipe me ensinou lá, mas até hoje eu não sei falar essa palavra, Hagen Tirker, né? Que é a história da salvação, a história querigmática e história, né? A gente pode estudar um pouquinho mais isso aí, esse conceito mais profundamente, através de Mário Curtis Giordani. Não sei se vocês conhecem, tá bom? Não, eu estou com a história da Grécia, mas não é a história da Grécia não, tá, pessoal? É a história do Oriente, tá por aqui. Eu peguei o livro errado, mas é Mário Curtis Giordani também que escreve. Esse camarada é fera na história, né? Faz uma definição de história, tudo muito boa. Aí tem também Von Rad que fala que é história querigmática, né? Eu não acredito nessa questão de história querigmática, né? A Bíblia é história mesmo, tá bom? Aqui Von Rad, tá? Então, pessoal, tem muita coisa aqui, tá? Sobre essa questão dos genes, tá? Ó, tem isso aqui, Agostinho, tá? A doutrina da criação, tem isso aqui, tá? Pessoal que eu comprei, eu acho bem interessante, Alice Mazak. Rei, ó, esse aqui, ó, Rei Horus. Rapaz,
Livraço também, fala alguma coisinha. Norman, ó, Goldward. E ele, né? Nosso amigo. Esse aqui, ó, John Walton. John Walton é massa. Eu gosto muito, tá? Então, cara, tem alguns princípios também interessantes em Forré, né? Não sei se vocês conhecem, eu tenho 2, eu acho formidável, Céline Forré. Esse aqui ele fala alguma coisa também relacionado a essa questão do mito, tá? E desbancando, sim, ó, também esse aqui, Thomas Homer, foi o organizador, tá? Esse aqui também é top. E esse aqui que ó, Gerhard van Groningen, ó, criação e consumação. Tá? Tem uma parte aqui inteira falando sobre a criação. É aquilo que eu falei, pessoal, eu entro dentro da teologia crítica, né? Da crítica, método histórico crítico, né? José Pitzmaier, e faço os apontamentos que eu sei que são peculiares àquilo que eu acredito, entendeu? Então, pessoal, você tem que entender, Rico, você tem que entender que não é assim, dessa forma. Então, eu não quis desbancar nenhum referencial teórico, eu queria só fazer esse apontamento. Para você falar, você tem que, pelo menos, conhecer um pouco da ideia que está sendo passada, né? Se ele falar que é um verbo, você sabe identificar esse verbo no texto? Vamos fazer uma análise aqui agora? Eu não sei acadiano. Beleza, não tem problema. Mas o mínimo você tem que saber, hebraico, tal, ou outra língua que seja referente. Mas se não souber também, não tem problema. Mas olha o grau de intelectualidade desses homens. Eles falam uma coisa que eles não conhecem, entendeu, pessoal? Então, eu quero deixar aqui só um aperitivo, tá? Mas sem defamar, entendeu? Eu, apesar dos ânimos terem ficado bem forte, né, naquele dia, ontem, eu acho que o professor desses opositores, acho que o professor Marcos é o mais capacitado, mas ele vai numa vibe aí de outros aí, que você sabe de quem que eu estou falando, às vezes quer xingar, às vezes quer se impor, mas depois ele volta na compostura, entendeu? Mas eu estou à disposição aí no canal deles, qualquer hora. Outras pessoas falam, não vai, não, rapaz, esses caras não vão deixar você falar. Foi o que fizeram, entendeu? Não vão deixar você falar, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Pessoal, eu vou, mas só se tiver um contra um, tá? Foram 3, mesmo assim não deram os 3, mas nós estamos aí à disposição para conversar, dialogar. Porque eu falei para ele, ó, a gente ia discorrer meia hora, depois mais meia hora. Aí depois eu falei que não poderia, porque eu ia fazer uma mudança ontem, aí não deu para fazer. Tá bom, pessoal? Todo jeito, um abraço, fique com Deus e aguarde aí, talvez a gente faça na quarta-feira uma live, ou hoje à noite, né? Mas na quinta-feira é certo, e na sexta-feira também tem uma live, tá bom? Na quinta-feira, uma live no canal do Jadson, Apologética, e na sexta-feira com o meu amigo Lucas Banzolli, uma das maiores referências em mortalidade, tá? Eu sou imortalista, ele é mortalista, mas mesmo assim somos amigos, estamos aqui para defender a fé cristã. Deus os abençoe, Lehi Traot, Yevarehe Adonai Veishmereha, Yae Adonai Panav, Leha Veuneka, Issa Adonai Panav Yassem Leha Shalom. O Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor faça resplandecer o Senhor sobre ti, tem misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto, te dê a paz. Lehi Traot, e até mais, hein?